né? Como que alguém que foi verdadeiramente iluminado pelo Espírito Santo, provou das verdades espirituais, se alimentou da bendita esperança, e de repente essa pessoa vira as costas e diz: eu não quero brincar disso mais não, cansei de ser crente, enjoei da igreja, do pastor, dos irmãos e por aí afora. A pergunta é muito pertinente, e essa questão dos desviados também, porque nós temos hoje, estatisticamente, pelo IBGE, uma quantidade enorme de desigrejados. Quando eu me converti há 40 anos atrás, a gente falava no católico nominal. Pessoa que falava que era católica, mas nunca ia à igreja. E hoje nós falamos do crente nominal. O evangélico nominal, ele fala que é evangélico, que é crente, mas não vai à igreja, não pertence a nenhuma igreja. Se você fizer uma pesquisa na Suécia, por exemplo, Noruega, Suécia, os países nórdicos, eles vão dizer que são protestantes. São protestantes, são luteranos. Mas apenas 3% frequenta a igreja. 3%. Então, há uma desilusão, uma secularização, um materialismo imperante que tem afastado as pessoas de Deus, lançado-as numa apostasia. Essa semana, eu mais o Arnaldo, no velório ali da mãe do Andrei, conversando com um pastor muito querido, e conversando sobre a situação da igreja de um modo geral, e ele dizendo que o grande problema que ele vivenciava era a secularização da igreja. O que é isso? Não, os irmãos prosperaram, os irmãos ficaram bem financeiramente. Ele dizendo: quando eu pastoreava no Nordeste, boa parte dos irmãos da igreja precisavam de cesta básica. Poucos irmãos tinham carro, mas dava para contar nos dedos quando o irmão faltava da igreja. Eu sabia quando o irmão faltava, porque eram quase 700 membros e todos eram muito presentes e participativos da vida da igreja. Mas eu cheguei aqui em Anápolis, encontrei outra realidade. Um povo próspero, mais rico, ganhando dinheiro, bem empregado, um carro, 2 carros, cota em Caldas Novas, chácara para passear. E aí ele vem uma semana na igreja, ele chegou a dizer: olha, irmão, eu não sei se eu fico triste ou alegre quando eu te vejo na igreja. Porque quando eu te vejo, eu fico alegre, mas fico triste porque eu sei que na semana que vem você não vem. Lembra, Arnaldo, de eu falar isso? Então, mas a pergunta é: quando uma pessoa que já aceitou Jesus, mas está afastado ou desviado, o Espírito Santo continua habitando nessa pessoa, ou na verdade essa pessoa nunca recebeu o Espírito Santo de fato? Eu separei alguns textos para nós, e eu queria que você nos acompanhasse. Nada melhor do que a Bíblia para poder nos ajudar a entender essas questões. A pergunta é: esse desviado, ele recebeu, nunca recebeu? Se recebeu, não está mais ou continua? O que está acontecendo? 1 João, primeira carta de João, logo no capítulo 1. Eu queria lembrá-los que a palavra de Deus não tem meias verdades. A
palavra de Deus, ela não tem esse aspecto que nós estamos acostumados nos dias atuais. Ela não é cinza. Ela não é cinza porque é preto ou branco. Ela não é morna porque ou é frio ou é quente. Os dias atuais não são dias mais de pensamento em antítese. São pensamentos de síntese e relativizados. Então nós vivemos nesse mundo cinza, nessa zona cinza, nesse mundo morno. Mas a palavra de Deus é sim, sim, não, não, doce é doce, amargo é amargo, preto é preto, branco é branco. É assim que Deus pensa. É assim que a palavra de Deus pensa. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Ele é quem? Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, o que é trevas? Pecado, mentira, engano, falsidade. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos na mentira, na falsidade, no engano, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. É sim, sim, não, não. Não tem morno, não tem cinza. 1 João capítulo 2, versículos 9 a 11. Acharam? Aquele que diz, olha só, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O primeiro versículo é claro. Se alguém diz que tem comunhão com Deus, mas anda no pecado e nas trevas, é mentiroso. Então nunca conheceu, nunca foi tocado de modo a ser transformado pelo Senhor. A segunda passagem está dizendo que outra característica daquele que é nascido de Deus é o amor. É o amor. No que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Tem gente que não gosta de mim. Tem. Infelizmente, me faz mal. Eu gostaria que todos gostassem de mim e faço de tudo que está ao meu alcance. Mas alguns não gostam, por causa de Jesus, por causa do meu jeito. Mas no que depender de mim, eu vou ter paz, eu vou fazer de tudo para a pessoa ter paz comigo e me amar. Eu vou amá-la. Agora, aquele que não ama seu irmão, esse ainda está nas trevas. Pode até ser, como diz lá o Evangelho, que Jesus tocou nele e ele perguntou: meu amigo, o que você vê? Eu vejo os homens, Senhor. Como são os homens? Eu vejo eles como árvores. Não, então ainda não. Pode ter tido uma iluminação, mas se o amor não for pleno no coração, irmãos, essa é uma grande prova de transformação. Então, repense aí, os seus conceitos, a sua vida. Se há intriga, separação, desavença, ódio, não sou eu não, a palavra de Deus está dizendo que você está nas trevas.
Olha só. Se aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, continua nas trevas. Ele está iludido. Ele está enganado. Está certo? É uma ilusão, é um engano. A sua teologia aqui, o seu pensamento, às vezes, né? Você até entende, compreende as verdades, mas se você não as pratica, foi-se o tempo do iluminismo, das confissões, dos acordos, que a gente achava que um bom crente era aquele que conhecia de cor e salteado a doutrina. Mas aí Deus foi iluminando a gente, né, que é mais do que esse entendimento, essa compreensão intelectual. Aqui está falando de vivência. Então, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ah, mas o fulano me ofendeu, me roubou, tirou o meu direito, me traiu. Resolva isso com Deus. Coloca nas mãos de Deus. Não toma nas suas mãos e não permita que o mal, além de te ferir, pule para dentro do seu coração, que é isso que ele quer. Então é uma prova. Quem não ama está nas trevas, é o que está escrito. 2 João, ainda, versículos 15, 2. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se ensina ou não, preto, branco, quente, frio. Não tem morno, não tem mais ou menos, irmãos. Não tem. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Nós entendemos bem esses versículos quando nós isolamos os verbos amar e haver. O mundo é o de menos. O substantivo não é que pega, não. O que pega são os verbos. Amar o mundo e as coisas que há no mundo. Aí o amor do Pai não está nele. Tá certo? O que aquele pastor estava dizendo para nós? Qual que é a grande luta ministerial dele? Que ele está chamando de secularismo. É exatamente isso. É um apego exacerbado ao mundo e às coisas do mundo. Prioridades. Prioridades e sentimento do coração, apego mesmo. É encanto pelo mundo, pelas coisas do mundo. Apego às coisas do mundo. Essa questão da secularização, como é que a gente percebe a secularização? Foi você, Arnaldo, estava me falando das igrejas lá na Inglaterra, que são quantas, você lembra? São 500 mesquitas muçulmanas abertas. Aham. E 423 templos cristãos fechados. Isso nos últimos anos. Nos últimos anos, são 500 mesquitas abertas na Inglaterra, em Londres, e 423 igrejas cristãs fechadas. No ano de 2004, eu estava em Portugal e li no jornal uma reportagem que naquele ano
contabilizando, né, ali nos últimos anos, 5.000 templos evangélicos haviam sido vendidos no Reino Unido. Por quê? Porque as pessoas não querem, não vão mais à igreja. Aí os templos estão sendo vendidos. Elas preferem ir para o supermercado, porque antigamente, vocês sabem que o mercado não abria no domingo. Lembram disso? Lembram dessa época? Supermercado não abria no domingo, shopping não abria no domingo, futebol não acontecia no domingo. Então, essas coisas foram esvaziando o compromisso com o sagrado, com Deus. O templo das pessoas virou o shopping. Eu reparo muito, porque eu leio sobre isso também. Mas vocês já viram que o shopping tem um formato de templo? Já perceberam que o shopping tem um formato de templo? É o templo do consumo. É o Deus Mamon. Você entra ali dentro, você fica assim meio embevecido. O cheiro, a beleza, o frescor. Você não quer sair dali, você quer ficar ali. Então, é a secularização. Então, quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem gente que não adianta, irmãos. A família pode insistir, traz ele para a igreja, luta com ele, né, peleja, mas ele é mundano. Ele é mundano, ele é impuro, ele não nasceu de novo, ele não é de Jesus. O Espírito Santo nunca habitou no coração dele. Não adianta. Ele não tem prazer em Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, não tem alegria. Vai fazer o quê? Vai ficar dando banho em porco. Outro versículo. 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3. Que grande amor nos tem concedido ao Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se isso aqui não me encheu o coração, não tem mais nada que vai encher. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Agora vem, preste atenção no 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Amém? Perdão, Cida? Esse é muito claro. Então, tropeçar, pecar, é do homem. Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Estamos no mundo de trevas, no mundo de pecado. Mas o servo de Deus, nascido de novo, filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo do Deus eterno, nascido de novo,
esse não vive na prática do pecado, irmãos. Não vive pecando. Não vive pecando. Se viver pecando, eu vou ter dúvida se realmente nasceu de novo. Então, como é que eu posso perceber se uma pessoa nasceu de novo ou não? Pelos frutos se conhece a árvore. Anda na luz ou nas trevas? Nas trevas, então não nasceu de novo. Continua mentindo, enroscado no engano. Então, a melhor coisa que faz é repensar, não se iluda não, seja sincero, fala: Deus, esse milagre ainda não aconteceu na minha vida. Eu ainda não fui transformado pelo Senhor. Eu ainda não sinto ojeriza e nem ódio pelo pecado. O pecado não me constrange. O pecado me alegra. Não nasceu de novo, não. Outra prova é o amor. Deus é amor. Enviou seu Filho por amor. Jesus morreu por nós por amor. Amor implica respeito, cuidar, querer bem, honrar, colocar diante de nós. Então, se não tem amor, não nasceu de novo. Está pegando. E a outra coisa é o amor ao mundo. Irmãos, tem gente que quer dar pérolas aos porcos. Ele é mundano. O cordão umbilical dele está ligado ao mundo, ele é visceralmente ligado ao mundo, ele não tem prazer em Deus e nas coisas de Deus, né? Então é isso aí, e principalmente aquele que vive pecando. Agora, aquele que não nasceu de novo, esse não tem o Espírito, e a pessoa está desviada, está lá no pecado, feliz no pecado. Ó, irmãos, um crente que está no pecado, pode acontecer tudo, menos ele estar feliz. Um crente no pecado, ele não dorme de noite. Ele enferma. Ele tem febre. Os ossos queimam. A consciência pega fogo. Ele não está em paz com Deus, como é que vai ter paz? Salmo 32, Hebreus capítulo 10, 11, 12, 13, por aí. Não tem paz. Agora, você está lá no pecado, está tranquilo, feliz, tocando a vida dele de boa, não está perturbado? Nunca teve. Nunca, infelizmente, nunca teve. Perfeito. Se eu puder ter o microfone aqui, Breno, para ouvir os irmãos, mas eu já vou repetir aqui para ser rápido o caso da Zete. E muito boa colocação, Zete. Muito boa mesmo. A Zete está falando assim, que nós nos apercebemos dos desviados quando ele está fora da igreja. Mas às vezes não nos apercebemos daquele que está dentro da igreja. Ele está dentro da igreja, ele vem à igreja, mas o coração dele não é do Senhor. Ele se acostumou com a linguagem, ele falava bom dia, agora ele fala paz do Senhor, né? Ele falava tudo bem, agora ele fala graça e paz. Ele falava desgraçado, agora fala misericórdia, mas o sentimento é o mesmo, né? Ele aprendeu a linguagem dos crentes. Ele aprendeu o linguajar, o evangeliquez, mas o coração não foi transformado e não nasceu de novo. Mas nós temos, ainda na pergunta,
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Acharam? Não apagueis o Espírito. Esse Espírito aí é o Espírito Santo. Mas espera aí, o Espírito Santo é maior do que eu, Ele é Deus, Ele é soberano, e eu posso apagá-lo? Infelizmente posso. Como é que eu apago o Espírito Santo? Versículo 15. Eu fiz intencionalmente. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Como é que eu apago o Espírito Santo? Quando eu pago o mal com o mal. Dente por dente, olho por olho, ofensa por ofensa, xingamento por xingamento, rasteira por rasteira, ódio por ódio, malquerência por malquerência. Falou mal de mim, então eu falo mal dele. Estou pagando mal com mal. O Espírito Santo, na nossa vida, ele se apaga. Que mais? 16. O que está escrito? Regozijai-vos sempre. 18. Em tudo dai graças. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Se tem alguém que tem motivo para ser alegre e feliz nessa terra, é um crente em Jesus. Amém? Se tem alguém que tem motivo de sobra para se regozijar, Jesus morreu por ele, Deus se revelou a ele, o Senhor deu o Espírito Santo para ele, livrou ele do inferno, livrou ele da escravidão do pecado, encheu o coração dele de paz. O que mais que ele quer? Aí ele fica triste porque não tem boa saúde, e começa a murmurar porque não tem dinheiro, ele começa a reclamar porque a vida não está saindo do jeito que ele gostaria que fosse, ele começa a comparar a vida dele com a vida dos outros, mas a vida do outro está melhor do que a minha, e começa a murmurar, começa a reclamar, não se regozija e não tem contentamento. O Espírito Santo se apaga na vida dessa pessoa. Quer ver um crente com o Espírito Santo apagado na vida dele? É o crente reclamão, murmurador e cheio de queixas. Então pode ter esse caso. Ele é crente, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, mas fica pisando na chama o tempo inteiro. Não deixa o Espírito Santo reinar na vida dele, não deixa o Espírito Santo tomar conta da vida dele. O coração dele, as ações dele, fica apagando o Espírito Santo de Deus o tempo inteiro, reclamando, murmurando, competindo, fazendo comparações. Aí não combina, porque se tem alguém que tem motivo para se alegrar, é um crente verdadeiro em Jesus, irmãos. Todos esses sintomas que você falou são sintomas de quem não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não age dessa maneira. Exato, mas às vezes tem, Arnaldo, que é o caso, que já está dizendo a crentes mesmo. Às vezes você tem crente, a pessoa é crente, mas ela vive pisando no Espírito Santo, na chama, apagando. Ela não se alegra, ela não desfruta da alegria, ela não se apega à alegria de Deus, ela se apega à dor, se apega à tristeza, à mágoa, ao ressentimento. Aí apaga o Espírito Santo. O outro caso é Efésios. São sintomas de que ele não está cheio do Espírito Santo. Perfeitamente. Se ele estiver
Perfeitamente. Pode falar aí no microfone que vai ser importante. Fala aí, Arnaldo, para nós essa última frase. O que eu falei, tudo isso que o pastor falou, Uhum. são sintomas, né? Pode ser crente, mas são sintomas de alguém que não está cheio do Espírito Santo. Exatamente. Se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de fé. Transborda. Você transborda. E quando você está cheio de fé, você não fica reclamando, murmurando, duvidando das coisas. Exato. Você descansa no Senhor e confia no Senhor, por pior que esteja A situação. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Irmãos, a palavra de Deus me encanta, sabe? Como que ela instrui a gente, né? Como que ela ilumina os nossos olhos. Olha para vocês verem, Efésios capítulo 4, versículo 30. Acharam? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Nós podemos, Ele é o Espírito Santo, mas nós podemos apagá-lo. E nós podemos entristecê-lo. Sabe aquela dor profunda da alma, do coração? Que pode estar tudo bem, mas você está triste? Porque o Espírito Santo de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu dou lugar à ira, versículo 26, irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Quem ira dá lugar a quem? Ao Espírito Santo? A quem? Ao diabo. O diabo usa crente? Usa. Principalmente o crente iracundo. Principalmente o crente que não tem domínio da ira na sua vida. Uma hora o diabo dá uma rasteira nele que ele não escapa mais. Não. Uma hora ele atropela um no trânsito. Uma hora... Assim, Pedro foi temperamental. A ira, irmãos, ela nos aproxima do diabo. A ira, ela nos aproxima do diabo e não do Espírito Santo. Então, cuidado em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é uma palavra do Senhor, né? É palavra de Deus. Cuidado com a ira. Ora, jejua. Põe esse negócio na cruz. Porque senão isso vai acabar mal uma hora. Se tem uma coisa que acontece com o crente depois que ele converte, é que ele deixa de ser valentão. Eu fui criado naquela geração antiga, no interior de Goiás, né? Quase cowboy, os homens brutos, né? Você não podia levar desaforo para casa de jeito nenhum. Se levasse, ainda apanhava da mãe, dos irmãos e de todo mundo. Tinha que ser valente. Depois que você vira crente, desculpa, você só não vira um bosta por causa de Jesus, né? O sujeito caga na sua cabeça, você fica caladinho, né? Você aguenta. Agora no congresso lá de Águas de Lindóia, né? O pastor contando que ele era pastor de alemães, descendentes de alemães, não pastores alemães cachorro, era gente mesmo, né? Mas diz que pensa num povo bruto. Ele disse que descobriu que o irmão lá, o alemãozão, o líder da igreja, estava maltratando a esposa. E ele foi conversar com o irmão, ouviu o velho, né? Falou, se explicou.
Eu falei assim: agora eu vou conversar com a esposa, com a sua esposa. Por quê? O senhor não acreditou em mim? O senhor acha que eu estou mentindo? Não, mas eu tenho que conversar com ela. E passou o tempo, a liderança espremendo o pastor, né? Você tem que ir lá conversar com o irmão. Ele foi. Aí chegou lá: ó, vim aqui para conversar com a sua esposa. Diz que o velho levantou e deu-lhe 2 tapas na cara, que o óculos dele voou lá da parede. O companheiro já saiu correndo, chegou na cancela, não abriu a porta, e o velho pegou um machado para descer na cabeça dele. Desse jeito. Pelo menos era da igreja, né? Ele disse que orando para o outro conseguiria abrir a porteira para os dois vazar, e a porteira não abria, e aquela pelea não era brincadeira não, era verdade, né? Então, irmãos, quando a gente é crente, por causa de Jesus, a gente leva desaforo para casa. Por causa de Jesus, o outro xinga a gente no trânsito, e você baixa a cabeça. Se tiver errado, pede desculpa, não joga o carro em cima dele, né? Pede desculpa. Se estiver certo, você baixa a cabeça: Jesus abençoa essa pessoa, ele amanheceu perturbado pelo diabo, ele está oprimido, coitado, ele já levantou com não sei quantos demônios no cangote dele, tem misericórdia, né? É assim que a gente faz. Não. Um dia, vindo aqui para a igreja na manhã da oração, a hora que eu entrei aqui no contorno, o sujeito veio da universitária para lá e buzinou para mim, veio buzinando. Eu olhei para o retrovisor, ele estava olhando para mim, me xingando e apontando o dedo daquele jeito que vocês não queiram saber. A minha vontade imediata, qual que foi? Dar uma freada. Foi jogar para a igreja, não. Foi jogar o carro em cima dele, frear o carro. Falei: rapaz, ó a honra humana, né? Que se me xingando na hora dessa, você não sabe quem eu sou? Né? Como é que a pessoa te xinga? Ela não sabe quem você é, não te conhece. Aí engoli aquele negócio e falei: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Eu sou de Jesus, amém? Nós somos de Jesus. Entrei para a igreja, respirei fundo umas 3, 4 vezes para passar a raiva, né? Mas é assim que a gente faz. Então essas coisas entristecem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode se entristecer e o Espírito Santo pode se apagar na nossa vida, tá? A outra pergunta que eu vou ter que é sobre o Espírito Santo também. Tem uma sobre a igreja que nós vamos responder também. Em relação ao Espírito Santo, eu sou cheio ou eu estou cheio? É uma pergunta filosófica, é uma pergunta teológica. Eu sou cheio ou eu estou cheio? É ser ou estar? O ser precede o estar. O ser indica estado, um fato imutável, teologicamente falando. Eu sou salvo. Isso é ser. É um estado permanente. Fato imutável. É um fato. Eu sou salvo. Ah, mas você, meus irmãos, quando eu me converti, eles falaram assim: mas você é um comedor de feijão como eu? Como é que você diz que você está salvo? Eu sou salvo por causa de Jesus. Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez por mim. Se eu chegar lá na porta do céu, o guardião do céu perguntar:
Jesus aparecido, por que eu devo deixar você entrar aqui? Se eu falar assim, ó guardião dos céus, é porque eu fui pastor, fora. Ó, porque eu ajudei os meus irmãos lá na terra, fora. Mas se eu disser, você deve me deixar entrar aí, porque Jesus Cristo derramou o sangue dele naquela cruz do Calvário para me salvar. Eu criei e vivi essa fé de todo o meu coração. As portas vão fazer assim, ó. Entra. Amém? Então eu sou salvo, eu sou. Eu não estou, eu sou. Amém? Eu sou. Tem algumas igrejas e doutrinas que acham que está. Um dia ele está, outro dia não. Né? É porque depende do homem, depende dele. Mas biblicamente falando, e na leitura que eu faço, eu sou salvo. Eu sou salvo. Não depende de mim, dependeu de outro. A minha salvação é de fora de mim, ela veio de fora. Foi o Senhor que me salvou. Amém? Então eu sou. Eu não consigo conceber um crente que não tem certeza da salvação. Irmão, você tem certeza da salvação? Alguns dizem assim, no seu dia da manhã. Já ouviu isso? Eu já ouvi de crente. Eu não sei o dia da manhã, hoje eu estou firme na igreja, amanhã eu não estou. Então depende de você, né? Salvação, irmãos, não depende de homem, não depende de nós, depende do Senhor, da graça do Senhor. Amém? 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 É graça. Vós sois salvos. De que forma? Pela graça, né? Exatamente, não vem de vós, é dom de Deus, Efésios capítulo 2. Então, ser indica estado, fato imutável. Eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Eu sou santo em Cristo Jesus e por causa de Jesus. Então, nesse sentido, nunca posso dizer que sou cheio do Espírito Santo. Ser habitação é um fato, mas ser cheio é um dever. Então, o mais correto é dizer, eu estou cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Para matar a cobra e mostrar o porrete. Vamos lá? Efésios 5,18. Ele nasceu de novo, mas ele pode apagar o espírito. Isso. Ele pode entristecer o espírito. Então não seria mais correto dizer que eu sou salva? Com certeza, eu sou salvo. Mas eu posso ou não estar cheio? Isso, exatamente. É por isso que é estar. Habitação, eu sou habitação do Espírito Santo. Ele habita em mim. Eu tenho o Espírito. Mas não significa que eu sou cheio do Espírito Santo. E estar cheio o certo é. Né? Então, por isso que ser habitação é um fato, mas ser cheio não, é estar cheio. Porque o estar já depende um pouco, depende de mim. Perfeitamente, Cida. Ser salvo não depende de mim. Não depende de mim. É um fato. É um fato. Agora, o estar cheio já depende de mim. O estar cheio depende de mim. Perfeitamente. Obrigado, Cida. O estar cheio depende de mim, irmãos. O ser habitação não depende, mas o estar cheio depende. Por isso que nós temos crentes que estão cheios e crentes que não. Tá certo? Então, Efésios 5,18.
Sim. Pode falar, irmã. O crente, quando ele não está cheio, ele é cheio de justiça própria, né? De facção. Sim, vou falar sobre isso. Na sequência aqui eu falo, tá? Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, enchei-vos. Mas no grego a ideia é do presente contínuo, enchendo-vos. Enchendo-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas o que? Enchendo-vos do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, depende de mim. Ter o Espírito Santo não depende. Depende da obra de Cristo. Depende da obra de Cristo, da graça de Cristo, da fé em Cristo. Eu tenho o Espírito Santo, mas infelizmente posso não estar cheio do Espírito Santo. Sim, Cida. É verdade, Cida. Quando falou lá atrás em apagar o Espírito e entristecer o Espírito, era tudo que está falando contrário ao que tem. O que vem agora à frente, como se encher do Espírito. Perfeitamente, exatamente. Falou de murmuração, aqui falou de dar graças. Exato. Falou da falta do amor, agora sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Perfeitamente. É incrível a palavra. É incrível, incrível, a palavra de Deus, perfeito. A Cida está dizendo que na sequência do texto, aí em Efésios, vai dizer também como ser cheio do Espírito. Na pergunta vem assim... tenho o Espírito Santo desde que me converti. Preciso ser cheio? Sim. Se é uma possibilidade, né? Se é uma possibilidade, se eu tenho o Espírito Santo, se eu posso ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, meu Deus, se eu posso ter entendimento de Deus, sabedoria de Deus, um coração segundo Deus, olhar como Deus olha, meu Pai, é tudo que eu quero. Pensar como Deus pensa, agir como o Senhor age, é pelo Espírito Santo de Deus. Então sim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por que preciso ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Já tem, não está bom demais? Por que ser cheio do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e o quê? Jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, eu devo ser cheio do Espírito Santo para não ficar à mercê da carne. Tem muito crente carnal, que pensa segundo os rudimentos do mundo, que age de acordo ainda com pessoas mundanas, é um crente carnal. Então, eu devo ser cheio do Espírito Santo para não ficar à mercê da carne, mas à mercê da vontade de Deus. Eu devo ser cheio do Espírito Santo para vencer o mundo, para vencer o diabo, para ter ousadia, intrepidez, fazer um estrago nas fileiras do diabo.
Tem crente que está muito feliz, acomodado, e vai passar a vida inteira, nunca produziu nada para Deus, nunca pegou uma bandeirinha do reino de Deus e falou: está aqui o reino de Deus, implantei o reino de Deus aqui. Não, ele vai chegar lá nos céus, mãos vazias. Crentes, salvos, sentados, sossegados, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, está salvo, não vai para o inferno mais. Mas não fez nada para o reino de Deus. Sim, senhor. Pastor, aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É interessante que o Espírito Santo aqui, ele é um instrumento, né, para nós fazermos a vontade de Deus. E se nós formos pensar que estamos aqui para fazer a nossa vontade, aí fica essa dúvida de ser cheio do Espírito Santo ou não. Mas como nós somos embaixadores, nós estamos aqui defendendo os interesses dos céus. Perfeito. É interessante que nós estejamos cheios do Espírito Santo constantemente. Com certeza. Porque o papel deles, sermos cheios dele, para fazermos a vontade de quem, né? Esse claro. É o que Jesus ordenou. Perfeito, velho. Exatamente. Sim. Resumindo, ser cheio do Espírito Santo é uma questão de escolha, né? Eu escolho ser cheio, eu escolho naturalmente ser comum, né? Eu espero que todos nós sejamos inquietados, né? Que tenhamos essa inquietação santa. Para mim, o que me faz pensar nisso é quando eu lembro da história daquele viajante que comprou a passagem para fazer o cruzeiro. Passou a semana inteira comendo bolacha de água e sal, quando na verdade ele podia comer manjares. Então, o crente que não vive uma vida cheia do Espírito Santo, ele está comendo bolacha de água e sal, enquanto poderia comer um manjar. Irmãos, presta atenção, não é bom. Dificuldade todo mundo tem, luta todo mundo passa, mas não é bom passar pela luta de cabeça erguida, com uma alegria, com um fortalecimento assim dos céus? Uai, é o Senhor, é um milagre do Senhor. Como ser cheio do Espírito Santo? A Cida já falou, na palavra está escrito, mas eu gosto muito de um livro do John Stott, Batismo no Espírito Santo. Ele fala isso, como ser cheio do Espírito Santo. A expressão que ele usa lá é semear. Em Gálatas capítulo 5, versículo 8, diz que quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, Espírito Santo, do Espírito colhe vida eterna. Então, como ser cheio do Espírito? É muito simples, irmãos. Eu semeio no e para o Espírito, ou eu semeio na e para a carne? Ah, não sei, pastor. Vou te ajudar. Como é que você gasta o seu tempo? Como é que você gasta o seu tempo? O que você lê? O que você ouve? Com quem você conversa? Com quem você anda? Sobre o que você fala? Eu vou dizer se você está semeando na carne ou se está semeando no Espírito. Entenderam? Como gastamos o nosso tempo? O que nós lemos? Ora, irmãos, eu já falei aqui no outro domingo. Às vezes eu chego em casa, eu estou, sinceramente, estou zonzo de cansado. Tudo que eu quero é tomar um banho, comer, esticar no sofá, ligar a televisão e ver o Flamengo bater no Fluminense. Ou no Vasco da Gama.
Não é? A gente quer sentar ali e assistir o futebol, fica ali. Estou pecando? Não. Pecando torcer pelo Flamengo, né, Lucas? O Lucas balançou a cabeça que sim. Então, se eu fizer isso, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, cheguei lá, comi aquela comidinha que a dona Márcia preparou, liguei a televisão, estiquei as pernas, estou pecando? Não, de jeito nenhum. Mas estou semeando coisas espirituais? Também não. O descanso não é pecado, descanso é bíblico, tá? O Senhor mandou a gente descansar, mas entre assistir televisão e orar, se eu for orar, se eu for ler a Bíblia, se eu for buscar a Deus, eu estou semeando no Espírito. Pastor, mas ninguém é de ferro. Não é mesmo, mas aí vem a tal da escolha, né? Eu posso... Chegou o sábado à tarde, trabalhei a semana inteira, é simples assim, irmãos. Estou cansado. Não vou no culto, não. Você está pecando? Não. Mas para onde é que você vai? Vou para o restaurante, vou para o cinema, vou para o shopping. Está pecando? Não. Mas também você não está se enchendo do Espírito Santo. Os homens que foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram uma grande alegria na presença de Deus. Cortaram na carne. Tem que cortar na carne, gente, para buscar Deus, a graça de Deus, entender as coisas de Deus, né? Por exemplo, é muito bom, acho que foi o Silvio que estava contando outro dia, é bom você ouvir alguém pregando, ensinando a palavra de Deus com sabedoria, mas vai perguntar para ele o tempo, o desgaste, a leitura, o tempo em oração em busca de Deus. Então tem que semear. No que você está semeando? Aí nós vamos ter a resposta. Como saber que eu estou cheio do Espírito Santo? Como saber? Não vou falar assim, nem como saber que alguém está cheio. Não, vamos deixar outro para lá. Como saber que eu estou cheio? Se eu estou tendo prazer nas coisas de Deus, se eu estou tendo alegria no Senhor. Irmãos, parece, vocês podem falar assim que eu estou pegando no pé de vocês hoje, mas se eu tenho alegria de estar com os irmãos, se eu tenho alegria de estar com o povo de Deus, é um sinal. Mas o maior de todos, se é que eu posso colocar dessa forma, para ser pedagógico, o maior de todos, é se eu estou me parecendo com Jesus, com o Senhor Jesus. É o fruto do Espírito. Para nós, oriundos do pentecostalismo, carismáticos, nós achamos que a pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que tem manifestações espirituais. Amém, irmãos? Preste atenção que eu estou encerrando. Nós achamos que a pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que tem manifestações espirituais. Também. Mas a principal evidência é o fruto do Espírito Santo. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Porque ser cheio do Espírito Santo, irmãos, preste atenção nisso aqui. Ser cheio do Espírito Santo não é quanto eu tenho do Espírito, mas é quanto o Espírito tem de mim.
Não eu que me apodero dele, mas ele que se apodera de mim e faz a vida dele fluir através de mim. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai produzir o fruto do Espírito. Tem muita gente que tem manifestações espirituais, ele fala em língua, ele profetiza, ele cura, amém, glória a Deus, mas ele não tem o fruto do Espírito. Então tem uma coisa meio dessintonizada. Mas quem tem o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí está cheio do Espírito Santo.